Pessoal, só mais um instantinho até todos os colegas entrarem aí, a gente já dá início à aula, hein? Boa noite, Fernando. Boa noite, como é que tá? Firmeza, meu amigo? Bom, rapaz, eu te peço desculpa aí ter faltado da aula, viu? Ó, quem faltar agora, a gente cobra um churrasco por falta, hein? Não, vou te contar, rapaz, eu tava desempregado, né? Certo. Aí passei na seleção aí de uma empresa aí, tava passando por um processo aí graças a Deus fui escolhido, comecei a trabalhar logo na quarta-feira. Ó, bom demais E então, aí, né? primeiro dia de trabalho, aí o gerente foi fazer uma reunião lá para me apresentar para a turma lá, sabe, para o pessoal da equipe lá. E aí eu cheguei muito tarde, eu falei, nossa, era mais de 8h30, aí eu fiquei constrangido, falei, isso. Não tem problema Mas você não, me tem problema. desculpa, viu? Pessoal, já estou colocando o nome aí. Pessoal, todo mundo coloca o nome completo para mim no chat para não fazer chamada, viu? Mais um minutinho aí a gente começa. Só ver se mais gente anima a entrar aí, esperar vocês colocarem o nome na chamada. Tem que botar lá, né? Assim, Bom, gente, vamos estar iniciando então a nossa aula de hoje. Hoje começamos aí com a junção da turma, né? A turma aí de quarta e a turma de segunda. Enquanto não estiver sendo e online, provavelmente a gente vai manter esse horário, tá? Então eu penso que não deve estar mudando, a gente deve manter dessa maneira. O áudio e vídeo de todo mundo tá ok aí, tá tranquilo? Beleza. Ok, vamos lá então. Gente, se não me engano, a turma de quarta, eu acho que eu não cheguei a passar essa atividade, eu acho que eu passei só para de segunda, mas não tem problema, a gente faz a correção aí da atividade, e essa correção da atividade, na realidade, vai ser parte da matéria de hoje, né? Na última aula, passei um vídeo aí para vocês, onde, além de fazer uma pequena revisão de conceitos básicos de hardware, eu ensinava lá como fazer uma limpeza nas máquinas, né? O que vocês acharam daquele vídeo lá? Interessante? Vídeo bom, bem explicadinho, bonitinho, do jeito certo de limpar. Contribuiu aí um pouquinho, né? Fernando, detalhezinho que eu percebi lá e te passei depois, eu acho que ficou bem organizado, bem certinho. Mas aí eu peguei, assistia muito vídeo antes, então nunca tive problema quanto a isso. Ok. A gente teve até alunos que me chamam no privado, que já fizeram limpeza através do vídeo. Foi tranquilo de estar fazendo. Foi mais de um, inclusive. Teve um da turma de sábados também que fez. Então, assim, pessoal, olha, é uma base, né? É uma base que já serve. A gente, infelizmente, não tem como fazer a prática agora. O ideal é fazer a prática. Vocês sairiam já 100% capacitados, né? Para fazer a limpeza. Mas ali dá para ter uma noção bem bacana de como funciona, como que deve ser feita. As atividades que eu passei para vocês são bem simplesinhas, né? A primeira pergunta que eu fiz lá é o seguinte: qual a função da pasta térmica? E aí, o que vocês responderam nessa aí?
Qual que é a função de uma pasta térmica? Eu explico lá, vocês poderiam ter pesquisado também. Facilitar a troca de calor entre o processador e o... Esqueci o nome. Entre o processador e o dissipador de calor. É isso mesmo. Exatamente, ela é feita para facilitar essa troca, né, a troca de calor entre o dissipador e o processador, para que o cooler possa agir de forma a tirar ali aquela temperatura muito elevada. Então, ele facilita bastante essa troca de temperatura. Ele funciona como condutor, viu, gente, de temperatura. Essa é a Fernando, função da pasta térmica. Alguém falou Huawei? eu. Deixa eu te falar. Sim. Nesse quesito aí, até na questão de pasta térmica exatamente, nós temos vários estilos. Sim. Inclusive, eu estava vendo um vídeo de um cara que pensou assim na possibilidade, não. Ele levou para o canal dele o uso de pasta térmica totalmente de metal líquido. Então eu achei interessante até que ele não pode ir no alumínio, ele tem que ser no processador e no cobre. Isso tem seu material próprio, né? Aham. E Exato. aí chegou ao ponto de reduzir, foi 6 ou 7 graus só nessa questão aí. E 6 ou 7 graus, quando a gente fala em temperatura de processador, gente, é muita coisa, dá uma diferença muito grande. Dá uma diferença bem grande, melhora o desempenho, né? Garante que não vai ter problemas de travas, de reinício de computador. Quando o processador está aquecendo muito, não está havendo ali a troca ideal para exaustão, né? Para retirada de temperatura do processador, a tendência é que a máquina, primeiro sintoma é ficar um pouco mais lento. Segundo sintoma é, às vezes, acontecer de reiniciar a máquina, em alguns casos chega a travar. Né? Isso sintomas que o sistema operacional nos apresenta. Eu não estou nem falando de defeito físico, né, da parte de hardware. Então, assim, tem uma importância imensa. Bom, vou falar um pouquinho aí. Eu também estava olhando alguns conceitos, algumas coisas sobre pasta térmica. Eu já utilizo bastante pasta térmica, porque onde eu trabalho é uma quantidade imensa de computador, então constantemente a gente está fazendo essas trocas, né? E eu achei interessante aí, ó, nesse site aí, no reviewbox.com.br, teve um conceito bacana lá. E diz o seguinte, sobre a pasta térmica de silicone. Tem uma que ela é feita de silicone, viu, pessoal? Não é de metal, não. A pasta térmica de silicone é popular por ter preços baixos, assim como no caso das versões de óxido de zinco. Não é indicado usar nenhuma dessas produções para computadores com processadores potentes. Então, o que acontece, pessoal? Às vezes você tem uma pasta térmica que é muito em conta, né, que está muito barato, você pode desconfiar. Então essa pasta térmica não me serve para nada porque ela é barata, Fernando? Não, estou dizendo isso não, de forma alguma, né? Ela serve, inclusive, é melhor do que se você não tivesse nenhuma pasta térmica, com certeza. Porém, ela é indicada aí para computadores que vão trabalhar de maneira mais tranquila, para aquele usuário que faz ali aquela ediçãozinha de texto básica, mexe no Excel, às vezes usa a internet, o que não exige muito processamento. A partir do momento que você faz alguma atividade que não exige muito processamento, automaticamente vai reduzir a temperatura, porque o seu processador não vai trabalhar ali com uma frequência tão alta de troca de dados, ele não precisa de ter uma frequência tão grande. Agora, ó, Fernando, comprei uma pasta térmica ali baratinha, meia boca, né? Só que eu uso para game. Cara, pelo amor de Deus, não façam isso, pessoal, não façam. Não façam porque games, edição de vídeo, imagem, edição de projetos, são coisas que assim consomem muito processamento do computador. Então, a tendência é o seu processador esquentar muito. A pasta térmica não tem um material apropriado para essa condução, né, para melhorar a troca de temperatura. E provavelmente você vai ter dores de cabeça não só de trava, mas possivelmente de até queimar processadores. Né? Em casos mais fortes, mais terríveis, você acaba queimando o seu processador. Claro essa questão aí, gente? Do porquê não usar uma pasta térmica baratinha? Sim? A pasta térmica baratinha pode se comparar a uma pasta de dente ao ser usada num processador. Porque eu não sei se você chegou a ver, mas tem um vídeo no YouTube do Rato Borrachudo
em que ele faz esse teste e coloca num Cordo Squad a pasta de dente. E aí sobe só o cheiro da pasta de dente, quando eles vão olhar não tem mais. Porque frita, ela literalmente ela começa a fritar e nesse processo de fritura ela desaparece. Ela literalmente desaparece. Mais um Core 2 Quad já é um processador que trabalha com temperatura mais alta, né, por si só. E quando você vai fazer alguns testes aí para colocar ele trabalhando no topo, no máximo mesmo, a temperatura é muito alta, gente. Então, realmente não vai suportar. Não vou falar sobre todos os materiais que existem de pasta térmica aqui, né? Vou citar um ou outro exemplo. Um outro que eu vi lá nesse canal também, que eu achei muito top esse site, na realidade, pessoal, Review Box. Eu achei que ele explica bem de uma maneira simples. Ele não fica colocando muitos termos técnicos desnecessários iguais a alguns outros, sabe? Alguns outros ficam colocando termo técnico, dificultando, parece querendo aparecer, mostrar que sabe demais. E não é assim que a coisa funciona. Então, ele diz o seguinte, ó, por outro lado, em relação à pasta térmica de prata agora, né? Por outro lado, há todo o potencial que apenas a pasta térmica com prata pode oferecer. Este produto tem materiais mais nobres que respondem melhor na condutividade térmica. Pessoal, então, veja bem, deixa bem claro, condutividade. Então, ela faz a condução. A pasta térmica resfria? Não, a pasta térmica não é responsável por resfriar o processador. Ela faz com que a condução da temperatura alta que está no processador passe para o dissipador de calor, que, como o próprio nome diz, tem como função dissipar, retirar esse calor dali. Então, ela melhora essa transferência aí entre a temperatura. Ficou claro isso para vocês, gente? Sim. Ok. Deixa eu aceitar. Aqui voltou. Aí diz o seguinte, esses produtos são conhecidos no mercado por terem bastante efetividade no uso de computadores com processadores potentes. Então, se vocês têm aí processadores que são mais fortes, que têm uma potência maior, gente, o ideal é que vocês peguem e vocês invistam um pouquinho em pasta térmica, até porque não são valores absurdos, né? E você consegue aí aumentar a vida útil, melhorar o desempenho do seu computador. Existe uma melhora de desempenho, sim, quando você trabalha com a temperatura mais aceitável, né? Não trabalha aí com sobretemperatura. Então, investe um pouquinho e você ainda garante que não vai queimar, que não vai ter problema de hardware. Vale a pena, viu, gente? Isso aí. Não tem como fugir. Passando para frente, aqui uma comparaçãozinha básica, ó, entre a pasta térmica com silicone, ou com o óxido de zinco, né? E a gente tem a de prata ou de cerâmica. O uso deles, comparativo aqui. A primeira, ela é para computadores com processadores normais, né? Processadores mais simples. A segunda, automaticamente, ela é para computadores com processamentos mais potentes. O preço é baixo da primeira, o segundo é de médio para alto. Uma grande diferença também está nessas embalagens. Não é uma regra, né? Não é uma regra que se para todos, não. Mas a maioria das pastas térmicas mais simples, ela vem numa bisnaguinha, né? É mais simples ali. Digamos que é uma espécie tipo creme dental que a gente utiliza mesmo, só que menor, né? O local que ele vem, a embalagem. Já a pasta térmica de prata e de cerâmica, ela vem geralmente em uma seringa, né? Ela vem uma seringa e a quantidade de aplicações acaba que é um pouco menor. Questão de quantidade média aí, que é o mais comum a gente encontrar, também não é uma regra, vou deixar bem claro, tá? A primeira ela vem com 5 a 10 gramas e já de prata de cerâmica costuma vir com um tamanho um pouco menor, de 5 a 7 gramas, mas a maioria vem só com 5. Até hoje, pessoalmente, eu só mexi nas que vêm com 5. Não vi nenhuma nem com 7, não. Claro até aqui, gente? Sim. Beleza. Vocês estão todo mundo caladinho, vocês estão muito nerd. Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo e não estão perguntando, né? Vou passar um videozinho para vocês, peditinho aqui, acho que são 2 minutos só, falando um pouquinho justamente sobre essa pasta térmica, tá? Coloquei aqui no slide mesmo para facilitar, até porque é bem pequeno. Esse vídeo tutorial vai ensinar você a aplicar a pasta térmica no processador. Esta pasta fica entre o dissipador de calor do cooler e o processador e serve para aumentar a aderência entre eles.
Assim, o processador é refrigerado com mais eficiência. É recomendado trocar a pasta sempre que tirar o cooler do processador para garantir a aderência. Também é necessário trocá-la conforme a indicação do fabricante. Cada pasta tem um período de vida útil próprio. Antes de começar, preste atenção a algumas dicas de segurança. Tenha cuidado ao manusear a pasta térmica. Opa, desculpa, gente. Eu cliquei aqui para aceitar um aluno aqui e, sem querer, voltei para o início. Pasta térmica, você vai precisar de álcool isopropílico, uma espátula de plástico, cotonetes, pano macio e papel higiênico. Retirar o processador também exige cuidado. Destrave-o. Pegue-o cuidadosamente pelas bordas. Primeiro você deve remover a pasta térmica que está no processador ou no dissipador. Use a colher para raspar cuidadosamente a superfície. Utilize um cotonete molhado com álcool isopropílico para retirar o que restar. Em seguida, passe um pano ou algodão umedecido com álcool. Na hora de aplicar a nova pasta, preste atenção à quantidade. Você não precisa passar muito. O excesso de pasta prejudica o resfriamento ao invés de ajudar. Uma gota deve ser suficiente. Espalhe com a espátula de maneira que a camada feita seja fina, como uma folha de papel. Não é necessário cobrir toda a parte superior do processador. O centro é o local mais importante. Reinsira o processador sempre prestando atenção aos encaixes corretos. Não esqueça de usar a ventoinha, componente fundamental para o resfriamento. Este foi mais um vídeo tutorial do Baixa Aqui. Até o próximo! Deixa eu só aceitar um colega nosso que está tentando entrar aqui. O Israel falando que a internet caiu. Pessoal, claro para vocês como faz a aplicação da pasta térmica? Sim. Fernando, Sim? ainda tenho dúvidas. Diga. Eu utilizo papel higiênico para limpar o processador. Eu também. Na hora que eu removo o cooler. Isso é natural? Tem algum problema? Acontece alguma coisa? Não, não tem problema não. Algumas pessoas evitam de colocar o papel higiênico pelo seguinte, até mesmo nos vídeos em tutoriais, Rafael. O pessoal vai lá, coloca uma gotinha mínima de álcool isopropílico em cima do papel higiênico, né? Ou algum outro tipo de papel que você possa utilizar, e vai ali arranhando o processador para tirar a pasta térmica, sabe? Uhum. Então, até por isso que a maioria dos vídeos tutoriais que eu já vi na realidade, eles falam para você colocar num pano, né? Em algum paninho próprio, coloca o álcool isopropílico. Porque o pano, se a pessoa colocar pouco álcool isopropílico, ele não vai chegar a arranhar o processador, né? Porque você faz uma ranhura ali no processador, você dificulta ainda mais a troca, né? Essa ranhura pode atrapalhar na troca de temperatura. O que eu faço? Eu pego um chumaço de papel higiênico mesmo, coloco bastante álcool isopropílico nele, tiro o excesso com o primeiro papel higiênico que eu coloco, tira todo o excesso, joga esse papel fora e vem com o segundo tirando o restante que ficou. Nunca tive nenhum tipo de problema fazendo assim. Nunca tive nenhum tipo de problema. Então, predefino eu, através de experiência, já há mais ou menos 6, 7 anos mexendo diretamente com a quantidade grande, se nunca tive um problema, então acredito que a gente pode dizer que é certo, né? É claro que você tem todos os cuidados que você toma, né, com o processador, para você não arranhá-lo e, ao mesmo tempo, também não deixar que escorra resíduos aí dessa pasta térmica e vai para a parte do encaixe dele. É importante a gente ter esse cuidado, tá? Outra questão é sobre isso. Eu, normalmente, quando vou remover a pasta térmica, eu deixo ela no própria placa-mãe do processador. Eu não retiro o processador da placa-mãe para poder limpar. Porque eu tenho medo de acabar caindo nos pinos. Só um instantinho. Gente, tem alguém com o áudio aberto aí, tá fazendo bastante barulho. Se puder fechar para a gente, por favor.
Deixar para abrir o áudio só na hora de falar, que aí não chia, não dá interferência aqui. Você pode repetir, por favor, para a gente, Rafael, o que você falou? Porque é interessante o que você falou aí agora, viu? No meu caso, o meu processador AMD, ele ao invés de ter os pinos na placa-mãe, ele tem no processador. Exato. Então, eu, com medo de acabar deixando cair pasta térmica nos pinos do processador, eu acabo limpando ele na placa-mãe. Existe algum problema quanto a isso? Nenhum tipo de problema, Rafael. Inclusive, eu tenho onde eu trabalho algumas máquinas da HP, que usa AMD, né? E também fazemos o mesmo processo. A gente deixa o processador na placa-mãe, faz a limpeza. Da mesma forma do que quando você está com o processador na mão, você faz a retirada do resíduo da pasta térmica, né? De maneira bem cuidadosa. Às vezes é legal nas bordas do processador, alguns que têm diferença de altura na borda, você pega esses cotonetes convencionais mesmo, passa ali um pouquinho de álcool isopropílico. O ideal é usar álcool isopropílico, viu, pessoal? Utilizar o álcool isopropílico ali na ponta do cotonete e vem tirando algum excesso, alguma poeirinha também que possa ter. Então, essa forma que se faz aí está correta, não vai te apresentar problema nenhum também. Ok? Ok, só mais uma dúvida. À vontade. No caso, minha placa de vídeo, eu tive que trocar a pasta térmica dela. E na hora que eu fui remover a pasta térmica antiga, acabou respingando num daqueles capacitorzinhos que ficam em cima do processador gráfico. Certo. Aí, para limpar, eu utilizei o limpa-contato. Existe algum problema em utilizar limpa-contato em cima? Não tem problema não. O limpa-contato, ele já é próprio para fazer uma limpeza em si, né? Ele já é próprio para fazer essa limpeza. Inclusive, uma das formas, quando o processador está com aquela pasta térmica bem consistente ali em cima, que você está tendo dificuldade de tirar, uma das coisas que ajuda muito a tirar é o próprio limpa-contato. Ao invés de colocar o álcool isopropílico, você bate o limpa-contato direto no processador e vem com papel higiênico, facilita para estar tirando. Então não tem problema. Até porque o limpa-contato, você bate rapidamente, ele vai estar seco ali, é como se não tivesse. Então, tá tranquilo, não tem problema nenhum não. Então é somente isso. Muito obrigado. Por nada. Bom, pessoal, quais ferramentas devemos usar para fazer a limpeza no computador? É básico aí, vocês viram no vídeo, um pano úmido, é interessante a gente sempre estar utilizando para estar tirando aí o excesso, né, de poeira. Tem computadores que você passa o pano lá, sai barro, a verdade é que sai um barro. Compressor de ar, quando for possível, você utiliza porque ele facilita muito na retirada de poeira, principalmente nos cantos do gabinete, né, onde às vezes é aí um pouco mais difícil o acesso para você chegar com o pano, até com um pincel, em alguns casos é um pouco chato de estar chegando. Vão estar utilizando chave de fenda, né? Tanto Phillips quanto a fenda normal. Vocês utilizam para tirar a tampa, vocês utilizam para tirar, no caso, alguns tipos de processadores. Eu tenho, inclusive, um processador AMD, Rafael, você que gosta dos AMD. Eu tenho um AMD de um HP, acho que é série 6, acho que é da série 6 mesmo, que para mim fazer a retirada do cooler ali de cima do processador, ele é uma chave específica. Ela é uma chave dessas que parece as chaves que a gente utiliza em impressora. Não sei se você já viu já. Já vi, já. Ele Normalmente tem na AMD e nos novos Intel, se eu não me engano, veio também o encaixezinho em que tem o parafusinho ali. Isso, ele é um pouco diferente, sim. E, inclusive, nessa máquina da série 6, ela é bem chata de tirar, porque ele tem uma trava que fica por cima do processador, que fica em cima do processador e do cooler também. O cooler dele, ao invés de ser em cima do processador igual aos convencionais, ele é um cooler lateral, pessoal, né? E tem um duto de ar para conduzir esse ar para fora. Então, ela é bem mais chatinho de estar mexendo. Depois eu quero ver até se eu trago para vocês verem. Já teve oportunidade de pegar algum desses, Rafael? Não, infelizmente não. Eu Esse quero ver um desse tem um ainda. duto lateral, cara. É bem diferente mesmo. O meu sopra lateralmente, mas ele não é lateral totalmente. Não, esse O ele é meu totalmente pega, lateral. Depois o meu eu... pega da direita para esquerda o ar, mas ele tem os dutozinhos de cobre para poder
da dissipação. Para fazer dissipação, exatamente. Bom, então chave de fenda, alicate a gente vai utilizar porque em alguns casos, pessoal, as fontes elas vêm com algumas presilhas, né? Prendendo os cabos ali, você precisa às vezes de um alicate. Isso aqui é básico para quando você for fazer uma limpeza, viu, pessoal? Às vezes eu vou ter que fazer uma limpeza na casa do cliente, então eu levo determinadas coisas. É claro que um compressor de ar, por exemplo, nesse caso a tendência é eu não levar, né? Mas eu tenho que saber quais são as outras ferramentas que eu posso precisar para não me deixar na mão. Pincel é básico, você precisa de pincel o tempo todo para tirar o excesso de poeira, né? Então, vocês têm que ter, quem for mexer aí realmente, fazer já uma maletinha de ferramentas. O pincel é bom vocês terem, inclusive, uns 3 tipos de tamanhos diferentes, né? Porque tem lugares que o pincel grande é melhor, em alguns lugares você precisa de um que é bem pequeno. Cotonete é extremamente útil para limpar cantos, ajuda demais a limpar cantos, a fazer limpeza aí de componentes que são mais delicados. Às vezes tem uma sujeirinha ali entre 2 ali componentes eletrônicos, seja um capacitor ou qualquer outro. Você está tendo dificuldade de tirar com o pincel, você pode chegar o cotonete lá, né? Tranquilamente. É claro que você não vai chegar ele seco, né? Você vai colocar nele aí um pouquinho de óxido isopropílico, que é outra coisa que vocês devem ter. E o limpa-contato. O limpa-contato é extremamente importante, pessoal, a gente ter pelo seguinte: memória dando problema, grande parte das vezes é sujeira. Claro que não são todas, tem às vezes que realmente é um defeito na memória, ela está queimada, ela está sobreaquecendo, né? Então você bate um limpa-contato tanto na memória quanto ali no slot onde ela vai encaixada, você consegue resolver grande parte aí do que se refere à sujeira, né? Vai estar tirando, vai estar fazendo uma limpeza aí bem bacana. Então é importante vocês terem. Deixa eu ver o que mais. Agora eu vou falar um pouquinho do processo de limpeza, é o que vocês já viram lá, mas dá para reforçar, né? Primeira coisa, vocês fazem a retirada daquela tampa que tem, tampa lateral do computador. Faz a retirada dos cabos de energia, também fiz isso lá. A gente retira HD, retira leitora ou gravadora. Tem que tomar um pouco cuidado de tirar isso aí, pessoal, porque às vezes as pessoas vão tirar e puxam com muita força, aí acaba vindo o HD ali com muita força, bate na placa-mãe ali e pode estragar alguma coisa. Já vi casos desse, viu? Não sei se vocês já viram, mas eu já vi esse tipo de caso. Então tem uma certa, digamos, uma certa delicadeza na hora de tirar as peças, né? Não precisa de ter excesso. E evitar de fazer correndo, porque quando a gente faz com muita correria, a tendência é justamente isso, ficar batendo canto, puxar algo com força excessiva, né? Porque está com pressa. Então, pressa e limpeza de computador geralmente não é algo que dá certo. Peça qualquer coisa que se refere à manutenção de computadores. Não tende a dar certo, não. Você tem que ter um certo cuidado na hora de retirar o cooler e o dissipador ali do processador, principalmente nesses Intel, até que os AMD eu acho eles mais fortes. A gente vai ver depois aí, vai ter aula sobre processadores AMD. Eu acho que o dissipador que vem por cima dele é um pouco mais forte. Já o Intel, eu acho ali os encaixes dele, aquele que eu mostrei para vocês no vídeo, ele é muito delicado. Então, se você bobear, você quebra mesmo. Aí quebrou aquele encaixe ali, já era. Você tem que arrumar outro, tem que trocar ali provavelmente o dissipador inteiro para você conseguir achar outro. Geralmente você não acha só aquela peça de plástico que encaixa, né, com os pinos. Você vai ter que comprar inteiro. Você faz Alguém falou algo? Acontece também muito, que nem no caso do meu processador, de na hora de retirar o cooler, ele saiu o processador grudado também, de acordo com o tanto de pasta térmica que tem. Sim, sai grudado, pessoal. O que acontece? A pasta térmica, deixa eu fechar aqui, o Zoom já está avisando que agora ia derrubar a gente, mas está tranquilo. O que acontece? Em alguns momentos, essa troca é tão forte de calor, principalmente quando a sua pasta térmica é um pouco mais fraca, né, um pouco mais ruim, mais humilde, de qualidade inferior, não obrigatoriamente em todos os casos, né? Mas o que acontece? Ela vai meio que fundir ali entre processador e o dissipador de calor. Ela faz uma fusão mesmo. Então, em alguns casos, você puxa, vem o processador junto. E acaba que para você desgrudar ali, se você não tomar cuidado, dependendo da quantidade que está grudado, você até estraga o seu processador. Qual que seria uma forma legal de estar tirando quando está grudado? Quem arrisca aí, gente? Alguém?
Sabe de Fender Eu ou sei e vou Philips? ficar calado. Vamos lá, Rafael, você está de fora dessa. Rafael, próximo. E cartão? Cartão? Não, eu não usaria essa forma, não. Quem mais tem alguma outra forma aí? Um espátula? Também não. Eu acho que vocês estão vendo muito a parte de força. Vamos esquecer essa questão de força. Vamos lá. Ah, Esquentar, Paulo, esquentar com secador aí, não alguma entendi. coisa. Esquentar, Esquentar? Não, seria meio complicado esquentar. Seria meio complicado. como que é, então? Vamos lá, não, temos mais ideia, temos mais gente aí online, a gente tem que trocar ideia, ué, vamos lá. Quem mais? Quem não deu opinião, por favor, o momento é agora. Jogar um pouco de álcool isopropílico. Já estamos vindo para um lado mais racional já da coisa. O cara já não quer quebrar o processador para tirar ele. É isso aí. Álcool isopropílico vai ajudar, sim. Quem mais tem mais alguma ideia aí? Limpa contato? Limpa contato, é isso aí. Eu, pessoalmente, usaria o limpa contato, pessoal. Você vai nas bordas do processador, aos poucos você vai colocando limpa contato ali, pega nas bordas do processador e vai movimentando ele vagarosamente, vocês vão ver que aos poucos ele vai desgrudar. À medida que o limpa contato for entrando ali, ele vai estar amolecendo aquela pasta térmica e vocês vão conseguir retirar ele. Rafael, o que você faria? Seria essa a sua ideia também ou seria outra? Não, eu já fiz, né? Que no caso, como eu tinha te falado, meu cooler ele é para cima, só que sopra de lado. Então eu desprendo ele, destravo ele, que ele tem 2 travas laterais, e simplesmente giro ele devagar, porque normalmente quando eu faço isso, o processador, como está muito bem preso, não vai sair do lugar, o que faria com que a pasta térmica cedesse. E aí eu retiraria devagarzinho. Exatamente. Sem excesso de força, né? Sem excesso de força, exatamente. Quando você coloca excesso de força aí, você corre o risco de danificar o processador. Não só o processador, como a placa-mãe e até o cooler. Até o cooler. Então, é outra coisa interessante da gente dizer, pessoal. Quando a gente fala em computador, né, em hardware, a gente tem que evitar essa questão aí de usar força excessiva. A maioria das vezes, realmente, você trabalha até com uma certa delicadeza, tá? Gente, eu não faço ideia de qual motivo, mas a minha tela está parecendo um punhado de desenho que tem. Olha, tem alguém me invadindo aí, desenhando. Não sei se está aparecendo para vocês uns traços aqui preto, ó. Sim, Pra sim. mim Isso tá. aqui é o pessoal do Zoom que aperta Também, na escrita aqui e acaba Aparece. riscando. Arranhada aí, Fernando. Acho que sua tela quebrou. Os alunos vão fazer uma vaquinha e pagam outra para mim, hein? E aí, perde, é muito barato, eu vou avisando. Daqui não apaga, não. Gente, mas é isso aí. A ideia é ter delicadeza. Em alguns casos, você vai dar uma girada no processador ali de leve mesmo, né, e você vai conseguir tirar. Em casos que ele está mais fundido, você realmente vai precisar de um limpa-contato ou o álcool isopropílico também vai estar ajudando nessa questão. E vocês conseguem fazer a retirada aí quando ele estiver grudado. Então, seguindo aqui a aula, a gente retira cuidadosamente o cooler e o dissipador do processador. A gente retira o processador e retira a fonte quando é necessário. Quando é necessário, eu não tirar minha fonte para fazer uma limpeza, gente. Como que eu identifico? Olhando a sua Ixi, tela? É uma forma, não sei não. forma bem básica, uma forma visual. É claro que sim, o ideal é uma limpeza 100% é eu tirar tudo sem pensar em motivo. Sem pensar, eu vou tirar ou não. Mas às vezes, assim, é aquela limpeza mais básica, eu vou limpar só o que eu vejo que realmente está precisando. Eu posso ir ali por trás do meu gabinete, né, por trás do meu computador, dou uma olhadinha ali na fonte por trás, onde ela tem um cooler, e ali eu vou ver se tem ou não muita poeira. Eu já consigo ver por ali já. Então, assim, a gente consegue filtrar. Não é uma limpeza meticulosa, detalhada. Olhei aqui, não tem poeira, bora para frente. Então, não vou retirar essa fonte, não. Agora, não, quero fazer uma limpeza realmente bem feita, estou fazendo algo bem feito, retira a fonte, abre a fonte, sopra a fonte por dentro, né? Faz algo realmente bem feito, se a gente julgar necessário, né?
E quando a fonte está muito suja e ainda está na garantia? Aí é um caso tenso, Rafael, pelo seguinte, esse pessoal de garantia, eles são bem chatos. A verdade é que eles são chatos. Está bem suja, mas a fonte está na garantia, não abra a fonte, não entre no risco. Por quê? Porque se ela der defeito durante a garantia e você tiver aberto, você perde. Ah, Fernando, deu defeito, era por causa da sujeira. Beleza, você está na garantia, independente se é sujeira ou não, você vai enviar para eles. Eles vão tentar arrumar um punhado de desculpa para você, falando que não, que você deixou em ambiente que não era adequado, não sei o quê. Mas você vai bater o pé e você consegue a troca. Eu já consegui várias coisas. Tá? Ah, mas eles sempre batem pesado, eles sempre querem arrumar. E não, é porque você deixou em ambiente adequado, é por causa disso, daquilo, arruma um monte de desculpa. A verdade, acredito que vocês vão concordar comigo, quem já teve alguma experiência aí. A verdade é o seguinte, garantia hoje, pessoal, é uma guerra. É uma guerra onde você, consumidor, envia da maneira correta, não usando de má fé, mas você realmente tem direito à garantia. E onde a pessoa que vai te dar garantia, a empresa, na maioria das vezes, não são todas as empresas que são assim, elas vão brigar e fazer de tudo para arrumar um motivo para não te dar a garantia. Eu acho que elas gastam mais com funcionário para tentar te convencer a não dar garantia do que se elas já te dessem logo uma vez uma peça nova. Então, na garantia eu não abro nada, Rafael. Eu não abro computador na garantia. Antigamente, formatação não influenciava na garantia do computador. Né? Provavelmente vocês já devem ter lido algo sobre isso, ou talvez não influenciava. O computador chegou com Linux, eu posso colocar aqui o Windows 10, o Windows 7, que não perco a garantia. Recentemente, uma prima minha me chamou para avaliar um notebook dela, o desempenho não estava legal, era um notebook zero, e eu vi que ele veio com o Windows 10 Single, né, que é a versão das mais básicas, a mais básica do Windows 10. De cara, o que eu, Fernando, faria? A primeira coisa, uma formatação, instalar o Windows 10, a versão mais completa, para ver se eu teria um melhor desempenho. Porém, como todo dia muda essa questão de garantia, falei para ela, primeiramente você liga lá na empresa, era Samsung, e vê essa questão da garantia. Hoje, formatação faz com que você perca a garantia. Dá para acreditar num negócio desse, gente? A gente mexe em software e perde a garantia do hardware? Fernando, isso já me aconteceu também. Uma coisa interessante é quando você, por exemplo, formatou na época que não perdia garantia, o meu HD deu problema e eles não quiseram voltar para mim o Windows original. Olha só, não te volta com o original, né? Para você ver que realmente o problema não é software, gente, não é software. Isso é só mais uma forma deles virarem para o consumidor e falar, não, só isso. Agora pensa, o que tem a ver eu trocar o sistema operacional? Não justifica, né? Pessoal, o Zoom já vai me derrubar aqui agora. Me deem aí 3, no máximo 5 minutinhos até ele fazer aqui a conversão do meu vídeo dessa primeira aula e a gente já vem para a segunda aula, ok? Ok. Beleza. Já eu volto. Beleza.